Uma faxineira entra no escritório privado de um milionário para fazer seu trabalho de sempre. Ao limpar a mesa, vê um símbolo estranho em um documento. Seu sangue gela. Ela conhece aquela marca. O que ela descobre destruirá toda a família. Me diga, de onde você está nos assistindo? Escreva nos comentários. E se quiser saber que segredo obscuro esse milionário escondia, inscreva-se no canal e deixe seu like. Não perca este final incrível. O sol da manhã entrava timidamente pelas janelas da cozinha quando Helena terminou de lavar a última xícara de porcelana. Suas mãos, enrugadas por 54 anos de vida e 15 de trabalho naquela mansão no Morumbi, moviam-se com a precisão de quem conhece cada canto, cada objeto, cada rotina. A água caía sobre a pia de aço inoxidável, enquanto ela observava pela janela o jardim impecável, onde os jardineiros já começavam seu trabalho diário. Tudo na mansão Monteiro respirava perfeição, ordem, dinheiro, tudo, menos ela. Helena era invisível. Sabia que era desde o primeiro dia que cruzou a porta de serviço, 15 anos atrás. Os Monteiro a olhavam como se olha um móvel, útil, necessário, mas sem personalidade. Ricardo Monteiro, o patriarca de 62 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e ternos de alfaiataria italiana, passava por ela nos corredores de mármore sem sequer piscar. Viviane, sua esposa, era mais educada, sempre com um sorriso frio nos lábios, mas seus olhos nunca se detinham realmente no rosto da empregada. Os filhos, Daniel e Camila, haviam crescido entre viagens para a Europa, universidades caras e festas em lanchas no litoral. Para eles, Helena era simplesmente parte do cenário. Viúva há 8 anos, Helena aprendera a viver em silêncio. Seu marido morreu de um infarto repentino, deixando-a com uma filha casada e 3 netos pequenos que ela visitava aos domingos no pequeno apartamento na Zona Leste. Trabalhava 6 dias por semana, das 7 da manhã às 6 da tarde, e nunca reclamava. O salário era bom, melhor do que em outros lugares. Podia ajudar sua filha com as despesas da escola das crianças, comprar remédios para sua mãe idosa, manter seu pequeno mundo funcionando. Mas hoje, algo estava diferente. Quando terminou na cozinha, Helena subiu a escada de serviço para o 2º andar. Seus passos eram silenciosos, treinados para não incomodar. Em seu avental, levava o espanador, o pano de microfibra e o lustra-móveis. Viviane havia deixado um bilhete na mesa do café da manhã. Helena, por favor, limpe o escritório do meu marido hoje. Ele está viajando e é um bom momento. O escritório de Ricardo Monteiro era território proibido. Durante 15 anos, Helena só havia entrado lá 3 ou 4 vezes, sempre com autorização expressa. Era uma sala ampla, com estantes de madeira escura repletas de livros que ninguém lia, uma mesa imponente de frente para janelas que davam para o jardim dos fundos e um ambiente que sempre cheirava a couro e uísque importado. As paredes exibiam diplomas emoldurados, fotos com políticos de Brasília, certificados de empresas de sucesso, tudo projetado para impressionar, para lembrar que Ricardo Monteiro era um homem poderoso. Helena pegou a chave que Viviane lhe dera e abriu a porta. O ar lá dentro estava estagnado, pesado. Acendeu a luz e começou sua rotina. Primeiro o chão, depois os móveis. Finalmente, a mesa. Passou o espanador com cuidado sobre os porta-retratos, sobre a luminária de bronze, sobre o computador, desligado. Quando chegou à mesa de madeira maciça, notou uma pilha de papéis ao lado de uma xícara de café vazia. Moveu a xícara com delicadeza, mas sua mão tremeu levemente. Não sabia por que estava nervosa. Talvez fosse a sensação estranha de estar ali sozinha, no coração do poder daquela família. O espanador roçou nos papéis e, num movimento desajeitado, a pilha caiu no chão. "Ai, meu Deus!" murmurou Helena, agachando-se rapidamente. Seus joelhos estalaram ao dobrar. Começou a recolher as folhas espalhadas, organizando-as sem olhar o conteúdo. Sabia que não devia ler nada. Não era da sua conta. Mas então, enquanto colocava um dos documentos de volta na mesa, seus olhos pararam em algo impresso no canto superior da primeira página. Um símbolo, um círculo cortado por uma linha vertical, com 3 pontos dispostos em triângulo na parte superior.
O coração de Helena parou. Suas mãos começaram a tremer. A folha caiu de novo, flutuando no ar como uma pena envenenada. Não conseguia respirar. Aquele símbolo. Aquele maldito símbolo. Ela o conhecia. Tinha visto antes, anos atrás, nos últimos dias de vida de seu irmão mais novo, Roberto, seu irmão caçula, o garoto sorridente que tocava violão na praça aos sábados, que sonhava em ser músico, que um dia caiu nas garras de gente errada, gente que usava aquele símbolo, gente que prometeu dinheiro fácil e acabou destruindo famílias. Roberto morreu aos 28 anos, encontrado em um beco com 2 tiros no peito, vítima de uma guerra entre facções que ele nunca entendeu totalmente. A polícia fechou o caso rapidamente. Apenas mais um jovem morto na periferia. Nada a investigar. Mas Helena lembrava. Lembrava das ligações misteriosas, os sussurros, os envelopes com dinheiro que Roberto escondia. E lembrava daquele símbolo tatuado no braço de um dos homens que apareceu no velório, observando de longe com olhos frios. O que aquele símbolo fazia no escritório de Ricardo Monteiro? Helena recolheu os papéis com mãos trêmulas, sem ousar ler mais. Colocou-os exatamente como estavam. Terminou a limpeza no piloto automático, sem pensar, sem processar. Saiu do escritório, trancou a porta e desceu as escadas como um fantasma. O resto do dia passou num borrão. Limpou banheiros, aspirou tapetes, passou lençóis. Mas sua mente estava presa naquele círculo, naquela linha, naqueles 3 pontos. Quando finalmente terminou sua jornada e saiu pela porta de serviço, o sol já se punha atrás dos prédios distantes da cidade. No ônibus, lotado de volta para casa, olhando pela janela suja, Helena fez a pergunta que a atormentaria durante dias. Quem era realmente Ricardo Monteiro? E mais importante, o que ela faria com o que acabara de descobrir? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Helena chegava à mansão toda manhã com o estômago revirado, o olhar atento a cada detalhe que antes ignorava. Ricardo havia retornado de sua viagem de negócios na terça-feira à noite, e desde então a casa tinha um ar diferente, mais tenso, como se as próprias paredes soubessem que algo havia mudado. Na quinta-feira de manhã, enquanto Helena limpava o salão principal, Ricardo cruzou o saguão falando ao celular. Sua voz ressoava contra o teto alto, firme e autoritária como sempre. Não me importa que problemas tenham na obra. Quero esse projeto terminado antes do fim do mês ou vou procurar outra construtora. Entendeu? Fez uma pausa ouvindo. Ótimo. Nos vemos na segunda. Desligou e guardou o celular no bolso de sua calça cinza. Por um momento seus olhos encontraram os de Helena. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar, algo que nunca tinha notado antes. Dureza, sim, mas também receio? Ou era apenas sua imaginação? Bom dia, seu Ricardo, disse Helena automaticamente baixando a cabeça. Foi a única resposta de Ricardo antes de desaparecer pelo corredor em direção ao seu escritório. Helena soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Suas mãos apertavam o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos doíam. Precisava se acalmar. Precisava agir normalmente. Mas como agir normal quando cada fibra de seu corpo gritava que havia perigo? Naquela tarde, enquanto regava as plantas do corredor do segundo andar, ouviu vozes vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Helena sabia que devia se afastar, continuar seu trabalho, não se meter onde não era chamada. Mas seus pés ficaram cravados no chão. Seu irmão havia morrido por culpa de gente que usava aquele símbolo. Acaso não tinha o direito de saber? Aproximou-se devagar com o coração batendo nas costelas. As vozes ficaram mais claras. Não podemos nos arriscar mais, Ricardo. Já tivemos 2 auditorias da Receita este ano. Era uma voz masculina que Helena não reconhecia. As auditorias não encontraram nada. Nunca encontram nada. A voz de Ricardo soava impaciente. Temos todos os papéis em ordem, todas as empresas registradas corretamente. Mas o volume de transações via Pix e TED está chamando a atenção. Talvez devêssemos reduzir o ritmo por um tempo. Reduzir o ritmo significa perder oportunidades. Não cheguei onde estou sendo covarde. Houve um silêncio tenso.
Helena prendeu a respiração. Está bem, disse finalmente o visitante. Mas tenha cuidado. Um erro e tudo desmorona. Não haverá erros. Nunca houve. Passos se aproximaram da porta. Helena reagiu tarde. Quando quis se afastar, a porta se abriu completamente e um homem de terno preto saiu do escritório. Era alto, de uns 40 anos, com o cabelo penteado para trás e uma cicatriz pequena no queixo. Seus olhos cravaram em Helena, que fingiu ajeitar uma orquídea decorativa. O homem não disse nada, mas seu olhar a percorreu de cima a baixo com desconfiança. Ricardo apareceu atrás dele. Precisa de algo, Helena? Perguntou Ricardo, e seu tom não era amável. Não, senhor. Só regando as plantas, gaguejou ela. As plantas não precisam de tanta atenção. Pode continuar em outra parte. Sim, senhor. Com licença. Helena se afastou rapidamente, com as bochechas queimando. Desceu as escadas quase correndo, buscando refúgio na cozinha. Sentou-se na banqueta junto à despensa, tremendo. O homem da cicatriz a tinha olhado como se ela fosse uma ameaça. E Ricardo tinha sido mais hostil do que o normal. Sabiam que ela tinha visto o símbolo? Não, impossível. Só tinha estado uns minutos no escritório, limpado e saído. Ninguém podia saber. Mas a sensação de perigo não desaparecia. Naquela noite, em seu apartamento, Helena tirou uma caixa de sapatos do fundo do armário. Dentro guardava fotografias velhas, cartas, lembranças de tempos melhores. Procurou até encontrar o que precisava. Uma foto de Roberto. Tinha 19 anos na imagem, sorrindo com aquele sorriso despreocupado que a vida lhe tiraria poucos anos depois. Atrás dele, borrado mas visível, via-se um muro com pichação. E nessa pichação estava o símbolo. Círculo, linha vertical, 3 pontos. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas deslizarem pelo rosto. Seu irmão caçula, o menino que ela ajudou a criar quando sua mãe trabalhava em turnos dobrados, o adolescente que a defendia dos valentões do bairro, o jovem que se perdeu nas ruas escuras de uma cidade sem piedade. E agora esse mesmo símbolo aparecia na casa onde ela trabalhava, nos documentos do homem mais rico e respeitado da cidade. "O que você fez, Ricardo Monteiro?" sussurrou Helena para a fotografia. "O que você fez?" Não tinha respostas, só perguntas. E medo, muito medo. Mas também, crescendo lentamente em seu peito, algo mais, a necessidade de saber a verdade. A sexta-feira amanheceu cinzenta, com nuvens baixas que ameaçavam garoa, típica de São Paulo. Helena chegou à mansão mais cedo do que o habitual, incapaz de dormir depois de uma noite de pesadelos onde Roberto a chamava das sombras. O portão eletrônico se abriu automaticamente quando digitou o código e caminhou pela entrada de serviço. A cozinha estava vazia, cedo demais até para a cozinheira que chegava às 7. Helena preparou café não porque tivesse fome, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos. Enquanto a água fervia, olhou pela janela para o jardim dos fundos. Os aspersores automáticos molhavam a grama perfeita. Tudo tão normal, tudo tão perfeito, como se os segredos não existissem. Quando o café ficou pronto, Helena serviu numa xícara simples e sentou-se à mesa da cozinha. De lá, podia ver o relógio de parede. 6:30 da manhã. Ainda tinha meia hora antes de chegar alguém. Tempo para pensar, tempo para decidir. Deveria buscar mais informações? A ideia a aterrorizava e a tentava em partes iguais. Se Ricardo estava realmente conectado com o grupo que matou Roberto, então ela trabalhava para o inimigo. Limpava o chão por onde caminhavam os assassinos de seu irmão, mas se buscasse provas e a descobrissem, um ruído no corredor a sobressaltou. A xícara quase caiu de suas mãos. Viviane apareceu na cozinha, envolta num roupão de seda cor marfim. Seu cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo, e sem maquiagem parecia mais jovem, mais vulnerável. "Ah, Helena, bom dia. Não sabia que já estava aqui." "Bom dia, dona Viviane. Cheguei um pouco mais cedo. Aceita um café?" "Sim, obrigada." Helena levantou-se rapidamente, servindo uma xícara na louça fina que Viviane usava. A mulher sentou-se na ilha da cozinha, suspirando. "Está tudo bem, senhora?"
Perguntou Helena antes de poder se conter. Viviane a olhou com surpresa. Provavelmente era a primeira vez que a empregada lhe fazia uma pergunta pessoal. Sim, só não dormi bem. Ricardo ficou a noite toda no escritório. Às vezes acho que esse maldito trabalho vai matá-lo. Helena sentiu um formigamento na nuca. Era a oportunidade perfeita para indagar um pouco. O seu Ricardo trabalha muito, comentou com cuidado. Demais. Viviane bebeu um gole de café. E ultimamente está mais estressado do que nunca. Reuniões o tempo todo, viagens constantes, ligações de madrugada. Às vezes me pergunto... Ela parou como se tivesse dito mais do que devia. Senhora. Viviane balançou a cabeça. Nada. Só pensamentos bobos. Obrigada pelo café, Helena. Levantou-se e saiu da cozinha, deixando Helena com mais perguntas que respostas. Viviane suspeitava de algo? Ou era apenas o estresse normal de uma esposa de empresário? O resto do dia transcorreu em relativa calma. Helena limpou os quartos do terceiro andar, limpou as janelas da sala, organizou a despensa. Mas sua mente estava constantemente alerta, observando, ouvindo. Notou que Ricardo recebeu 3 visitantes diferentes durante o dia, todos homens de terno, todos com pastas de couro, todos com expressões sérias. As reuniões duravam entre 20 minutos e 1 hora, sempre no escritório com a porta fechada. No meio da tarde, enquanto dobrava toalhas na lavanderia, Helena ouviu Ricardo falando ao telefone no corredor próximo. Falava baixo, mas o eco da casa grande trazia fragmentos de conversa. Movimento para... Terça-feira. Conta nas Ilhas Cayman. Não deixar rastro. Helena parou de dobrar, prendendo a respiração. Conta nas Ilhas Cayman. Paraíso fiscal. Até ela, que não entendia de finanças, sabia o que isso significava. Dinheiro escondido. Dinheiro sujo. Os passos de Ricardo se afastaram. Helena soltou o ar tonta. Cada peça de informação era como mais um tijolo numa parede que a separava do mundo que acreditava conhecer. A mansão Monteiro, com seus mármores e quadros caros, era uma fachada. E ela, a empregada invisível, estava vendo as rachaduras. Quando chegou a noite e terminou seu turno, Helena saiu pela porta de serviço sentindo-se exausta. Mas antes de cruzar o portão, algo a fez parar. Uma caminhonete SUV preta com vidros filmados estava estacionada do outro lado da rua. Parecia vazia, mas Helena sentiu que a observavam. Caminhou rápido em direção ao ponto de ônibus, sem olhar para trás. Seu coração batia tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Quando finalmente subiu no ônibus, olhou pela janela. A SUV continuava lá, imóvel como um predador. Em seu apartamento, Helena trancou a porta e fechou todas as cortinas. Sentou-se no sofá, abraçando a si mesma. Aquilo era perigoso, muito perigoso. Deveria esquecer tudo, seguir com sua vida, ignorar o que tinha visto. Mas quando fechou os olhos, viu Roberto, seu sorriso, seu violão, seu caixão, e soube que não podia ignorar. Não desta vez. O fim de semana foi um tormento. Helena tentou aproveitar o domingo com seus netos. Mas mesmo enquanto brincavam no parquinho do bairro, sua mente estava em outro lugar. Empurrava os balanços mecanicamente, sorria para as perguntas das crianças, mas por dentro era um nó de ansiedade. Sua filha, Lúcia, notou que algo estava errado. "Mãe, você está bem? Parece cansada", disse ela enquanto preparavam o almoço na cozinha do apartamento. "Estou bem, filha. Só foi uma semana longa." Problemas no trabalho? Helena hesitou. Queria contar, precisava contar a alguém. Mas como explicar? Algo que ela mesma não entendia totalmente? Como colocar sua filha em risco com informação perigosa? Não tem problemas. Os Monteiro estão bem. Tudo normal." Lúcia não pareceu convencida, mas não insistiu. Depois do almoço, quando as crianças dormiram em frente à televisão, Lúcia sentou-se ao lado da mãe no sofá. "Mãe, se precisar falar de algo, estou aqui. Você sabe, né?" Helena pegou a mão da filha, sentindo lágrimas ameaçarem escapar. "Eu sei, meu amor, eu sei." Mas não disse mais nada. Porque há segredos que pesam demais para serem compartilhados. A segunda-feira chegou como uma sentença. Helena entrou na mansão com as pernas tremendo. Todo o seu corpo gritava para que fugisse, pedisse demissão, esquecesse de tudo.
Mas não podia. Não sem saber a verdade sobre Roberto. Não sem justiça. Ricardo estava tomando café na sala de jantar quando ela chegou. Um prato de frutas, café preto, o jornal aberto à sua frente. Viviane estava ausente, provavelmente ainda na academia. Bom dia. Seu Ricardo, cumprimentou Helena da porta. Ricardo levantou os olhos. Olhou para ela por um segundo a mais que o normal, e Helena sentiu aquele peso de novo, aquela sensação de ser avaliada, medida. Bom dia, respondeu ele finalmente, voltando ao jornal. Helena começou a limpar a sala ao lado, mas manteve os ouvidos atentos. Minutos depois, o celular de Ricardo tocou. Alô? Atendeu com brusquidão. Não posso agora. Tenho o dia cheio. O quê? Seu tom mudou, ficando tenso. Está bem? Me dê meia hora, nos vemos lá. Desligou com mais força do que o necessário. Helena o ouviu levantar-se, os passos rápidos para o segundo andar. Depois, o som da porta do escritório se fechando. Aquela era a sua chance. Helena largou o pano de limpeza e subiu as escadas com o coração na boca. Ficou em frente à porta do escritório, a mão estendida para a maçaneta. Estava trancada, como sempre, mas então lembrou. Viviane lhe dera uma cópia daquela chave na sexta-feira passada para limpar. E Helena ainda não a tinha devolvido. Estava no bolso do seu avental. Não posso, sussurrou para si mesma. É muito arriscado. Mas sua mão já estava pegando a chave. Já estava inserindo na fechadura. Já estava girando. Clique. A porta se abriu. Helena entrou rapidamente, fechando atrás de si. A sala estava tal como lembrava, imponente, sufocante, cheia de segredos. Aproximou-se da mesa com passos cautelosos. Os documentos que tinha visto já não estavam lá. A mesa estava arrumada, quase vazia. Mas havia algo mais. No canto, junto à luminária, um envelope pardo grosso. Helena pegou-o com mãos trêmulas e olhou dentro. Fotografias. Dezenas de fotografias. A primeira mostrava Ricardo mais jovem, talvez 20 anos atrás, com menos cabelos brancos e mais peso. Estava de pé em frente a um galpão industrial, sorrindo. Nada estranho nisso. A segunda foto era do mesmo galpão, mas de outro ângulo. E lá, pichado na parede lateral, estava o símbolo. Círculo, linha, 3 pontos. Helena. Sentiu os joelhos tremerem. Continuou olhando as fotos. Ricardo em reuniões com homens de aspecto duvidoso. Ricardo assinando papéis em escritórios precários. Ricardo recebendo envelopes de mãos desconhecidas. E então encontrou a foto que mudaria tudo. Era uma imagem familiar. Ricardo jovem, sorridente, com o braço ao redor de uma mulher morena de olhos claros. Ela segurava uma menina de uns 3 anos. Atrás deles, uma casa simples com jardim. Uma família feliz. Helena virou a fotografia. No bitu, verso com letra feminina e tinta azul dizia: Para o papai com amor. Mariana, 2005. Mariana. Não Daniel. Não Camila. Mariana. Ricardo Monteiro tinha outra filha. Uma família que ninguém conhecia. O barulho de passos no corredor a congelou. Aproximavam-se. Rápido. Helena colocou as fotos de volta no envelope, deixou onde estava e correu para a porta. Abriu-a justo quando os passos estavam a metros de distância. Saiu, trancou com a chave e fingiu estar ajeitando um quadro na parede do corredor. Ricardo apareceu na esquina, acompanhado do homem da cicatriz que Helena vira dias atrás. — O que faz aqui? Perguntou Ricardo com voz cortante. — Limpando, senhor. Já terminei. Os 2 homens a observaram em silêncio. O da cicatriz semicerrou os olhos. — Entrou no escritório? — Não, senhor. Está trancado. — Ótimo, porque aí tem coisas privadas. Muito privadas. Entendeu? Helena assentiu, baixando a cabeça. — Entendo perfeitamente. Ricardo fez um gesto de dispensa e ambos os homens entraram no escritório. A porta se fechou com uma batida seca. Helena desceu as escadas tão rápido quanto pôde sem correr. Suas mãos tremiam. Sua respiração era superficial. Quase foi pega. Quase a descobriram. Mas agora ela sabia. Ricardo Monteiro não era quem dizia ser. E ela tinha que decidir o que fazer com aquela informação antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes foram de vigilância constante. Helena movia-se pela mansão como um espectro,
observando cada movimento, cada conversa, sussurrada, cada visitante suspeito. Aprendeu que Ricardo tinha padrões. Saía para o jardim dos fundos para fazer certas ligações, sempre sozinho, sempre caminhando entre as roseiras, onde as câmeras de segurança não alcançavam. Recebia motoboys em horas específicas, homens com envelopes lacrados que chegavam e iam embora em segundos. O que mais a perturbava era o cofre. Helena sabia que existia porque uma vez, anos atrás, estava limpando quando um técnico veio consertá-lo. Estava embutido na parede do escritório, atrás de um quadro de paisagem marinha. Grande, cinza, com fechadura digital. Ali, Helena tinha certeza. Ricardo guardava seus segredos mais obscuros. Na quarta-feira à tarde, a sorte ficou do seu lado de forma inesperada. Viviane organizou um almoço beneficente na mansão com suas amigas do clube. A casa se encheu de mulheres elegantes, perfumes importados e conversas fúteis. Ricardo detestava essas reuniões e trancou-se em seu escritório desde cedo, dando ordens para não ser incomodado. Mas no meio da tarde, uma das convidadas derramou vinho tinto no vestido de outra, e o drama resultante exigiu a atenção imediata de Viviane. Subiu ao segundo andar com 3 amigas, todas falando ao mesmo tempo sobre manchas e lavanderias. E no caos, ninguém notou quando Ricardo saiu de seu escritório, irritado pelo barulho, e desceu ao bar da sala para se servir de um uísque. Helena, que estava organizando a cozinha, viu sua oportunidade. Subiu as escadas com o coração disparado. O corredor do segundo andar estava vazio. Viviane e as amigas tinham se trancado no banheiro principal. O escritório de Ricardo tinha a porta entreaberta. Aberta. Sem pensar 2 vezes, Helena entrou e fechou a porta atrás de si. Suas mãos tremiam tanto que mal podia segurar o espanador que levava como desculpa. Aproximou-se do quadro da paisagem marinha e moveu-o para o lado. Lá estava. O cofre. Cinza. Imponente, com um teclado numérico. Helena sabia que era impossível abri-lo. Não tinha a senha. Não era uma ladra profissional. Mas então notou algo. A porta do cofre estava levemente separada da estrutura. Menos de 1 centímetro, apenas visível. Mas ali, como se alguém tivesse fechado com pressa e não tivesse girado completamente a tranca. Com mãos trêmulas, Helena puxou a alça. O cofre se abriu. Por 1 segundo, só pôde ficar olhando o interior. Havia maços de notas. Muitos. Notas de R$100 e R$50 presas com elásticos. Documentos em pastas coloridas. Um passaporte. 2 celulares. E uma caixa de madeira pequena. Helena pegou a primeira pasta. Dentro havia contratos, papéis com carimbos de cartório, mas escritos em linguagem técnica que não entendia totalmente. Palavras como offshore, transferência interbancária, laranja. Buscou algo mais concreto, algo que pudesse entender. Encontrou na terceira pasta. Era uma lista. Nomes, datas, quantidades de dinheiro. Milhões. Dezenas de milhões. E ao lado de cada transação, um código. Mas o que fez o sangue de Helena gelar foi o cabeçalho da lista. Operação Círculo Quebrado. Lavagem de capitais 2010-2024. Círculo quebrado. O símbolo. O círculo cortado pela linha. Lá estava, impresso em cada página. E no final do documento, uma nota escrita à mão. Contato principal, Daniel Ferreira, encarregado de distribuição. Helena sentiu que o chão se movia sob seus pés. Daniel. Como o filho de Ricardo? Coincidência? Ou o filho levava o nome do sócio criminoso do pai? Não tinha tempo de processar. Guardou tudo. De volta fechou o cofre, ajustou o quadro. Mas quando se virou para sair, seus olhos caíram sobre algo que não tinha visto antes. Um porta-retratos na prateleira inferior da biblioteca, meio escondido atrás de uns livros. Aproximou-se e pegou-o. Era a mesma foto que vira no envelope. Ricardo jovem com a mulher morena e a menina. Mas este porta-retratos era diferente. Era pessoal, decorado, amado. Helena virou-o. No verso, colado com fita adesiva, havia um papel dobrado. Abriu. Era uma carta. Breve, escrita com a mesma letra feminina da dedicatória da foto. Ricardo. Mariana faz 18 anos no próximo mês. Já não podemos continuar assim.
Ela merece conhecer o pai, merece a vida que você prometeu. Me ligue, Laura, datada de 2 anos atrás. Helena sentiu que as lágrimas ameaçavam escapar. Aquela menina da foto agora tinha 20 anos. 20 anos escondida, sem pai, sem o sobrenome Monteiro, sem a fortuna que por direito deveria compartilhar com Daniel e Camila. Viviane não sabia de nada. Os filhos não sabiam de nada. Só Ricardo guardava este segredo, trancado em seu escritório como se fosse mais um objeto de valor. Vozes no corredor. A risada de Viviane, mais perto agora. Helena guardou a foto e a carta exatamente como estavam. Saiu do escritório justo quando Viviane e suas amigas emergiam do banheiro, todas rindo pela crise do vestido já superada. Ah, Helena, poderia trazer mais gelo para a sala? Pediu Viviane, nem sequer olhando para ela realmente. Sim, senhora. Já. Levo. Desceu as escadas com as pernas bambas. Na cozinha, apoiou-se contra a geladeira, respirando fundo. Acabava de cruzar uma linha da qual não havia retorno. Sabia da organização criminosa. Sabia da lavagem de dinheiro. E sabia da família secreta. Ricardo Monteiro era uma fraude, um criminoso disfarçado de empresário de sucesso. E Helena, a empregada invisível, era agora a única pessoa que conhecia a verdade completa. A pergunta era, o que ela ia fazer com esse conhecimento? A noite caiu sobre a cidade com uma chuva fina e persistente. Helena chegou ao seu apartamento na zona leste ensopada, exausta e à beira de um colapso nervoso. Deixou cair a bolsa junto à porta e ficou de pé no meio da sala, olhando as paredes descascadas, os móveis velhos, a vida simples que havia construído com tanto esforço. Tudo parecia irreal agora, como se vivesse em 2 mundos separados, um onde era apenas uma faxineira e outro onde guardava segredos capazes de destruir uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Preparou um chá e sentou-se em frente à janela, observando a chuva bater no vidro. Precisava pensar com clareza. Precisava de um plano. Opção 1, ir à polícia. Denunciar tudo o que tinha visto. Mas com que provas? Tinha visto documentos que não podia levar, num cofre ao qual não tinha acesso legal. Sua palavra contra a de Ricardo Monteiro, o empresário respeitado, o homem com contatos em cada nível do governo. A esmagariam. Ou pior, a eliminariam. Opção 2. Ficar. Calada. Continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Receber seu salário. Viver sua vida. Mas isso significava ser cúmplice. Significava trair a memória de Roberto, deixar que os criminosos continuassem livres, permitir que Ricardo continuasse enganando sua família. Opção 3. Confrontar Ricardo. Dizer que sabia tudo. Exigir o quê? Dinheiro? Justiça? E arriscar sua vida no processo? Não havia boas opções, só graus diferentes de perigo. O telefone tocou, assustando-a. Era Lúcia. Mãe, chegou bem em casa? Com essa chuva fiquei preocupada. Sim, filha, estou bem. Sua voz está estranha. Certeza que está tudo bem? Helena fechou os olhos, sentindo o peso da preocupação da filha. Estou cansada, só isso. Foi um dia longo. Bom, descansa. As crianças mandam beijos. Manda beijo para eles. Desligou e ficou olhando o telefone. Lúcia, os netos, sua mãe idosa, toda a gente que dependia dela, toda a gente que sofreria se algo lhe acontecesse. Mas também pensou em Laura, a mulher da carta, em Mariana, a filha escondida, em todas as vítimas da organização criminosa de Ricardo, em Roberto. Dormiu mal naquela noite. Pesadelos onde Roberto a chamava do fundo de um poço escuro, onde Ricardo a perseguia por corredores infinitos. Acordou às 5 da manhã, suando frio. Sabia o que tinha que fazer. Precisava de mais informações. Precisava de provas concretas, algo que pudesse usar se a situação ficasse perigosa. E precisava encontrar Laura e Mariana. Nos dias seguintes, Helena virou uma detetive improvisada. Quando Ricardo saía de viagem ou tinha reuniões fora da mansão, ela aproveitava cada minuto no escritório. Já não tinha tanto medo do cofre. Aprendera a abri-lo rápido, a memorizar a posição exata de cada objeto, a não deixar rastros. Tirou fotos com seu celular antigo, os documentos, as listas, os contratos. Não entendia tudo, mas guardava tudo.
Cada imagem era um seguro de vida. Também encontrou algo mais no cofre, uma caderneta pequena, com endereços e números de telefone. A maioria estava riscada ou escrita em código, mas um estava sublinhado. Laura, apartamento 502, edifício Camélias, Avenida Central. Helena memorizou o endereço. Na sexta-feira, pediu a tarde de folga com a desculpa de uma consulta médica. Viviane aceitou sem fazer perguntas. Helena nunca pedia folga. Pegou 2 ônibus e o metrô até a região central. O edifício Camélias era modesto, mas bem cuidado. Prédio antigo. Ficou na calçada da frente observando. Não sabia o que faria se Laura aparecesse. Não tinha um plano. Só precisava vê-la. Às 4 da tarde, uma mulher saiu do prédio. Helena a reconheceu imediatamente das fotos. Laura, mais velha agora, com fios brancos no cabelo preto, mas os mesmos olhos claros. Carregava sacolas de supermercado. Helena atravessou a rua sem pensar. Dona Laura? Chamou com voz trêmula. A mulher parou, olhando-a com surpresa e cautela. Pois não? Conheço a senhora? Não, eu... Helena não sabia como continuar. Meu nome é Helena. Preciso falar com a senhora sobre Ricardo Monteiro. O rosto de Laura mudou instantaneamente. A surpresa virou medo, depois raiva. Não tenho nada para falar sobre esse homem. Me deixe em paz. Por favor. Helena se aproximou. Trabalho na casa dele. Sei da Mariana, sei de tudo. Laura a olhou fixamente avaliando. Finalmente suspirou. Suba. Apartamento 502. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Fotos de Mariana cobriam as paredes. Laura preparou café. O que você quer? Perguntou Laura cansada. Se veio trazer dinheiro do Ricardo, diga a ele que não precisamos mais. Não venho da parte dele, respondeu Helena. Vim porque preciso saber a verdade. Conversaram por horas. Laura contou sobre os 20 anos de segredos, sobre as promessas de divórcio que nunca aconteceram, sobre as ameaças. Por que não denunciou? Perguntou Helena. Porque tenho medo. Ricardo não é só um empresário, Helena. Ele é perigoso. Quando Mariana tinha 10 anos, tentei pedir paternidade. Na semana seguinte, 2 homens me abordaram e disseram para retirar o processo ou me arrependeria. Helena sentiu um calafrio. Então contou a Laura sobre o que descobrira. Os documentos, a organização criminosa, a morte de seu irmão Roberto. Meu Deus, sussurrou Laura. Preciso da sua ajuda, disse Helena. Laura negou com a cabeça. Não vou colocar minha filha em perigo. Já fiz mal suficiente trazendo ela para este mundo com esse monstro como pai. Helena entendia. Era mãe também. Despediu-se de Laura com a promessa de manter o segredo. Mas enquanto voltava para casa, Helena soube que o momento de agir tinha chegado. Não mais se esconder. Era hora de alguém ver a verdade. A segunda-feira amanheceu com céu limpo, contraste irônico com a tempestade que se formava no coração de Helena. Chegou à mansão com uma determinação que não sentia há anos. A casa estava mais silenciosa. Viviane tinha viajado para visitar a mãe em Curitiba e os filhos estavam na faculdade. Só restavam Ricardo, Helena e o silêncio denso dos segredos. Ricardo tomava café quando Helena entrou para limpar a cozinha. Helena, chamou Ricardo de repente. Ela parou. Sim, senhor. Venha aqui um momento. O tom não era amigável. Helena entrou na sala de jantar. Viu algo incomum ultimamente? Perguntou ele com voz casual demais. Incomum, senhor? Pessoas rondando. Estranhos na rua. Coisas fora do lugar. Helena sentiu o coração acelerar. Não, senhor. Tudo normal. Agora, Ricardo a olhou. Seus olhos frios cravaram nos dela. Ótimo. Se vir algo, quero que me diga imediatamente. Claro, senhor. Helena saiu da sala tremendo. Ricardo suspeitava. Talvez tivesse notado que o cofre foi mexido. Naquela tarde, enquanto Ricardo estava numa ligação no jardim, Helena subiu ao escritório mais uma vez. Com mãos rápidas, fotografou os documentos mais importantes do cofre. O contrato com o grupo criminoso, a lista de transações, as fotos, a carta de Laura. Cada clique da câmera do celular era um risco, mas também uma munição. Quando terminou, guardou tudo e saiu. Desceu à cozinha justo quando Ricardo entrava de novo. Já vou, seu Ricardo, disse Helena,
pegando sua bolsa. Até amanhã, Helena. O jeito que ele disse o nome dela fez um calafrio percorrer sua espinha. Naquela noite, Helena transferiu todas as fotos para um pendrive. Enviou cópias para o e-mail de Lúcia com um aviso para guardar e não perguntar. Na quarta-feira à tarde, tudo mudou. Helena estava limpando o banheiro do segundo andar quando ouviu gritos no escritório. Ricardo discutia ao telefone. Medo. Desespero. Eu disse que tinha tudo sob controle, gritava. Não vão encontrar nada. Me dê uma semana. Helena se afastou, mas não foi rápida o suficiente. Ricardo saiu do escritório e quase trombou com ela no corredor. O que faz aqui? Exigiu. Limpando, senhor. Ouvindo conversas privadas? Não, eu... Não minta para mim. Ricardo a agarrou pelo braço. Sei que tem. Fuçado. Sei que entrou no meu escritório. Seu Ricardo está me machucando. Devia ter mais cuidado, Helena. Gente que mete o nariz onde não deve costuma sofrer acidentes. A ameaça era clara. Helena sentiu pânico, mas também raiva. Raiva por Roberto, por Laura, por Mariana. Me solte, disse com voz firme. Ou grito tão alto que os vizinhos vão ouvir. Ricardo a olhou com surpresa e a soltou, mas não se afastou. Está brincando com fogo, sussurrou. Talvez, respondeu Helena, esfregando o braço. Mas às vezes o fogo também queima quem acende. Se olharam em silêncio. Está demitida, disse Ricardo. Pegue suas coisas e suma daqui. Como quiser. Helena desceu as escadas com dignidade, pegou sua bolsa e saiu pela última vez da mansão, onde trabalhara por 15 anos. Ao cruzar o portão, virou-se para olhar a casa enorme e sorriu, porque agora a guerra tinha começado oficialmente e Helena, a empregada invisível, estava pronta para brigar. Perder o emprego deveria tê-la aterrorizado. Helena dependeu daquele salário durante 15 anos. Sem ele não poderia ajudar Lúcia, não poderia pagar o aluguel, não poderia sustentar a pequena estabilidade que havia construído com tanto esforço. Mas enquanto caminhava pelas ruas de volta ao seu bairro na Zona Leste, a única coisa que sentia era uma estranha sensação de liberdade. Já não precisava fingir, já não precisava ser invisível, já não precisava servir a um criminoso e ficar calada. Em seu apartamento, sentou-se em frente ao computador velho que Lúcia lhe dera de presente 2 natais atrás. Inseriu o pendrive e abriu as fotos. Ali estava tudo. A evidência de anos de crimes, de mentiras, de traições. Mas o que fazer com isso? Precisava de ajuda. Alguém com poder, com credibilidade. Alguém que Ricardo Monteiro não pudesse comprar ou intimidar. Pensou no jornalista que havia coberto a morte de Roberto anos atrás. Jonas Ribeiro. Havia sido um dos poucos que tratou o caso com respeito, que escreveu sobre Roberto como uma pessoa, e não apenas como outra estatística da violência urbana. Helena não sabia se ele ainda trabalhava no mesmo jornal, mas valia a pena tentar. Encontrou o endereço da redação na internet e no dia seguinte foi até lá. Era um prédio antigo no centro de São Paulo, com paredes manchadas e cheiro de tinta e café forte. Na recepção, uma jovem com piercings e cabelo azul a olhou com tédio. Posso ajudar? Procuro o jornalista Jonas Ribeiro. É importante. Tem hora marcada? Não, mas... Então não posso ajudar. Pode enviar um e-mail para a redação. Helena estava prestes a insistir quando uma voz masculina soou das escadas. Alguém me procura? Um homem de uns 50 anos descia as escadas com um copo de café na mão e um cigarro apagado na outra. Tinha barba por fazer, óculos de aro de metal e uma camisa social amassada. Parecia exatamente como Helena imaginava que seria um repórter investigativo das antigas. O senhor é o Jonas Ribeiro? Perguntou Helena. O próprio e inigualável. Nos conhecemos? Não, mas o senhor escreveu sobre o meu irmão há 8 anos, Roberto Martinez. Jonas franziu a testa, pensando. Depois seus olhos se iluminaram com reconhecimento. O músico. Encontraram o corpo num beco na periferia. Nunca resolveram o caso. Exato. E o que posso fazer pela senhora? Helena olhou em volta. A recepcionista os observava com curiosidade mal disfarçada. Podemos conversar em particular? Jonas a avaliou por um momento, depois assentiu. Siga.
A sala de Jonas era um caos organizado. Papéis por toda parte, fotos pregadas na parede com taxinhas, xícaras de café vazias multiplicando-se em cada superfície disponível. Ele afastou uma pilha de pastas de uma cadeira para que Helena pudesse sentar. Diga, falou ele, finalmente acendendo o cigarro. O que seu irmão tem a ver com o que vai me contar? Tudo, respondeu Helena, e começou a falar. Contou sobre seu trabalho na mansão Monteiro, no Morumbi, sobre o símbolo que encontrou, sobre as conexões entre Ricardo e a organização criminosa, sobre os documentos, a lavagem de dinheiro, a família secreta, tudo. Jonas ouviu em silêncio, fumando e tomando notas num bloco desgastado. Quando Helena terminou, ele ficou olhando-a fixamente. Isso é uma acusação muito séria contra um dos homens mais poderosos da cidade, disse finalmente. Eu sei. Tem provas? Helena tirou o pendrive da bolsa e o colocou sobre a mesa. Fotografias de documentos, contratos, listas de transações. Tudo está aí. Jonas pegou o pendrive como se fosse uma bomba prestes a explodir. Inseriu o USB em seu computador e começou a revisar as imagens. Sua expressão mudou gradualmente de ceticismo para surpresa, depois para excitação apenas contida. Isso é ouro, murmurou. Se for verdadeiro, isso pode ser o escândalo do ano. É verdadeiro, assegurou Helena. Tudo é verdade. Preciso verificar, confirmar as fontes, corroborar os dados. Não posso publicar algo assim sem estar 100% seguro. Quanto tempo precisa? Uma semana, talvez 2. Tenho contatos no Ministério Público e na Receita. Gente que pode verificar esses números sem alertar o Monteiro. Helena assentiu. Uma semana. Podia aguentar uma semana. Esperava poder aguentar uma semana. Tem mais uma coisa, disse Jonas. Se publicarmos isso, vai ser perigoso. Para a senhora, para mim, para qualquer um envolvido. Monteiro não vai ficar de braços cruzados. Eu sei. Tem certeza de que quer fazer isso? Helena pensou. Em Roberto, em Laura, em Mariana, em todos os anos de invisibilidade, de medo, de silêncio. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Jonas sorriu, um sorriso de lobo. Então vamos nessa. Vamos expor esse bastardo. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e expectativa. Jonas a ligava constantemente com perguntas, pedindo detalhes, verificando dados. Helena respondia tudo o que podia, lembrando de conversas, descrevendo documentos, pintando o quadro completo da corrupção de Ricardo Monteiro. Mas também houve sinais preocupantes. A SUV preta apareceu de novo, desta vez estacionada em frente ao seu prédio. Ligações de números desconhecidos que desligavam quando ela atendia. A sensação constante de ser observada. Uma noite, quando voltava do supermercado, um homem de capuz se aproximou na escada do prédio. Um recado do seu Ricardo, disse com voz rouca. Devolva o que pegou e esqueça tudo, ou haverá consequências. Helena o encarou diretamente, negando-se a mostrar medo. Diga ao Ricardo que é tarde demais para ameaças. A verdade vai sair à luz de qualquer jeito. O homem deu um passo à frente, intimidante, mas antes que pudesse fazer algo, a porta do apartamento vizinho se abriu e saiu seu Raimundo, o vizinho idoso, com seu cachorro. Algum problema, Helena? Perguntou o velho com voz firme. O homem do capuz olhou entre ambos, calculando. Finalmente recuou. Só era um recado, disse, afastando-se escada abaixo. Helena agradeceu a seu Raimundo e entrou em seu apartamento com mãos trêmulas. Ligou para Jonas imediatamente. Me ameaçaram. Mandaram alguém aqui. Já esperava, disse Jonas. Monteiro está assustado. Isso significa que ele sabe que estamos perto. Olha, já tenho quase tudo verificado. Posso publicar a matéria depois de amanhã. Tão rápido! Quanto mais esperarmos, mais perigoso fica. Para todos. Helena concordou. 2 dias mais. Só 2 dias mais. E tudo estaria no domínio público. Já não haveria forma de impedir. Naquela noite, dormiu, com uma cadeira encostada na porta e o celular na mão, pronta para ligar para a polícia ao primeiro sinal de perigo. Na mansão Monteiro, Ricardo também estava acordado, olhando pela janela de seu escritório, com um copo de uísque na mão e o peso do mundo sobre os ombros. Sabia que Helena tinha falado. Sabia que o fim se aproximava. Mas não era o tipo de homem que se rendia sem lutar. E se tivesse que cair, levaria todos com ele.
A sexta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu compartilhasse a tensão que se sentia no ar. Helena quase não tinha dormido. Cada ruído no corredor, cada estalo do prédio velho a sobressaltava. Jonas havia prometido publicar o artigo naquele mesmo dia, ao meio-dia, na edição digital do jornal. Só mais algumas horas. Preparou café com mãos trêmulas e sentou-se em frente à janela, observando a rua. A SUV preta não estava lá. Talvez tivessem decidido que as ameaças não funcionavam, ou talvez estivessem planejando algo pior. Seu telefone tocou. Era... Jonas? Helena, temos um problema. O coração deu um solavanco. O que houve? Ontem à noite recebi uma ligação do advogado do Monteiro. Me ameaçou com processos milionários se publicarmos o artigo. Diz que tudo é difamação, que as provas são falsificadas. Mas não são, você verificou tudo. Eu sei, mas meu editor está assustado. Diz que precisamos de mais tempo, mais evidência, mais proteção jurídica antes de publicar algo tão explosivo. Helena sentiu que o pânico subia por sua garganta. Jonas, não. Se esperarmos mais, Ricardo vai encontrar um jeito de destruir as provas, de nos calar. Tem que publicar hoje. Helena, por favor, meu irmão morreu por culpa dessa gente. Laura e sua filha vivem escondidas há 20 anos. Quantas pessoas mais têm que sofrer antes que alguém faça algo? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Está bem, disse Jonas finalmente. Vou publicar. Nem que tenha que fazer no meu blog pessoal e não no jornal. A verdade merece sair. Obrigada. Sussurrou Helena com lágrimas nos olhos. Obrigada. Fique atenta. Às 2 da tarde estará no ar. Helena passou as horas seguintes num estado de nervosismo extremo. Tentou se distrair limpando o apartamento, mas suas mãos tremiam demais. Tentou ver televisão, mas não conseguia se concentrar. Finalmente só ficou sentada, olhando o relógio, vendo os minutos passarem com lentidão torturante. À 1h30, seu telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Quase não atende. Mas algo a fez responder. Alô? Helena Martinez. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. A voz era masculina, fria, calculadora. Você tem uma filha, não tem? Lúcia. E 3 netos lindos. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. Helena sentiu que o mundo parava. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Se você ou seu amiguinho jornalista publicarem algo sobre o senhor Monteiro, sua família vai sofrer as consequências. Me entendeu? Não. Não se atreva. Já nos atrevemos. Já sabemos onde moram, onde sua filha trabalha, em que escola as crianças estudam. Uma palavra sua e tudo isso desaparece. A ligação caiu. Helena deixou o telefone cair. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Não podia ser. Não podiam ameaçar a Lúcia. Não podiam tocar em seus netos. Eram inocentes, apenas crianças. Com dedos trêmulos ligou para a filha. Mãe? Lúcia parecia contente, despreocupada. O que foi? Filha, preciso que me escute com atenção. Não vá trabalhar hoje. Mantenha as crianças em casa. Não saiam, está me ouvindo? Não saiam de casa por nada. Mãe, você está me assustando. O que está acontecendo? Só me obedece. Por favor. Está bem, está bem. As crianças não têm aula hoje mesmo. Vamos ficar em casa. Mas me diz o que está havendo. Não posso explicar agora. Só tranca as portas. Não abra para ninguém que não conheça. Helena desligou antes que Lúcia pudesse fazer mais perguntas. Olhou o relógio. 1h40. O artigo seria publicado em 20 minutos. Mas a que custo? Ligou para Jonas. Não publica. O quê? Helena, em 20 minutos, não publica. Ameaçaram minha família, minha filha, meus netos. Maldição, praguejou Jonas. Esses malditos. Tudo bem, deixa eu pensar. Não tenho que pensar. Não posso arriscar meus netos, não posso. Helena, se cedermos agora, o Monteiro ganha. Continua livre, continua fazendo mal, e seu irmão nunca terá justiça. Prefiro isso a que matem minha família. A voz de Jonas suavizou. Eu entendo. Você tem razão. A família vem primeiro. Não vou publicar o artigo. Helena fechou os olhos, sentindo alívio e derrota ao mesmo tempo. Sinto muito, sussurrou. Sinto muito mesmo. Você não tem do que se desculpar. Fez a coisa certa, mas não parecia certo. Parecia desistência.
Parecia trair Roberto, Laura, todas as vítimas de Ricardo Monteiro. Helena ficou sentada na escuridão de seu apartamento, observando o sol se mover lentamente através do céu. Às 2 da tarde, a hora em que o artigo deveria ter sido publicado, só houve silêncio. Ricardo Monteiro tinha ganhado. Ou era o que ele pensava, porque enquanto Helena chorava sua derrota no apartamento, em outro lugar da cidade, Laura estava tomando sua própria decisão. Ela havia ligado para Jonas depois que Helena lhe contara sobre o artigo. E agora, depois de 20 anos de silêncio, estava pronta para falar. Mariana estava com ela quando Jonas chegou ao apartamento com uma câmera e um gravador. "Vocês têm certeza?" perguntou o jornalista. "Uma vez que isso saía, não tem volta." "Temos certeza", respondeu Mariana, segurando a mão da mãe. "É hora do meu pai enfrentar o que fez." E começaram a falar. O sábado de manhã amanheceu com a sensação de ter perdido algo maior que um emprego ou uma batalha. Helena havia perdido sua coragem, sua determinação, seu senso de justiça. O medo havia ganhado e agora teria que viver com essa derrota pelo resto da vida. Lúcia a tinha ligado 3 vezes na noite anterior, exigindo explicações. Helena havia inventado uma história sobre um mal-entendido no trabalho, sobre ex-funcionários ressentidos, qualquer coisa que mantivesse sua filha longe da verdade perigosa. Lúcia não parecia convencida, mas também não insistiu. Conhecia a mãe o suficiente para saber quando não devia pressionar. Helena estava preparando o café da manhã quando seu telefone tocou. Era Jonas. "Helena, você precisa ver isso." "Ver o quê?" "Liga seu computador. Vai na página do jornal. Seção principal." Com mãos trêmulas, Helena abriu seu notebook velho. A página do jornal carregou lentamente, e então ela viu. A manchete em letras grandes e negras: "Empreiteiro Ricardo Monteiro. Vida dupla, família secreta e vínculos com o crime organizado." Embaixo, um subtítulo: "Filha oculta durante 20 anos quebra o silêncio. Meu pai é uma fraude." Helena não podia acreditar no que via. O artigo estava lá, publicado. E não era só Jonas quem assinava. Havia 2 assinaturas mais, Laura Mendoza e Mariana Mendoza. Leu com os olhos cada vez mais arregalados. Laura havia dado seu depoimento completo. Os 20 anos de segredos, as promessas quebradas, as ameaças, as fotografias que comprovavam a paternidade. Mariana havia falado também, com uma eloquência que partia o coração, sobre crescer sem pai, sobre ser um segredo vergonhoso, sobre a dor de saber que existia uma família que nunca a reconheceria. E estavam as provas. Os documentos que Helena havia fotografado, os contratos com a organização criminosa, as transações de dinheiro, o símbolo do círculo quebrado. Tudo exposto, analisado, verificado. O artigo terminava com uma frase demolidora: "Ricardo Monteiro construiu um império sobre mentiras, dinheiro sujo e famílias destruídas. Hoje, suas vítimas finalmente têm voz." Helena ligou para Jonas com mãos trêmulas. Mas você disse que não ia publicar a sua versão, porque não podia arriscar sua família. Mas Laura e Mariana me contactaram por conta própria, e elas decidiram falar, arriscando-se elas mesmas. Não podia dizer não a elas. E os meus documentos, as fotografias, Laura as verificou. Como mãe da filha de Monteiro, ela tem legitimidade para apresentar evidência. Tecnicamente você não roubou nada, simplesmente documentou o que viu enquanto fazia seu trabalho. Helena não sabia se ria ou chorava. A justiça estava acontecendo, mas não da forma que havia planejado. Como o Ricardo reagiu? Ainda não houve resposta oficial, mas os telefones do jornal estão explodindo. Ligações de advogados, de sócios comerciais, de vítimas que querem dar seu depoimento também. Isso é enorme, Helena. Enorme. Durante o resto do dia, Helena observou como a história viralizava. As redes sociais explodiram. Os telejornais cobriam a história em cada edição. A hashtag Monteiro Criminoso virou tendência em questão de horas. E então começaram a aparecer mais vítimas. Um contador que tinha sido obrigado a falsificar documentos sob ameaças. Um empreiteiro que perdeu sua empresa quando se recusou a participar de esquemas fraudulentos. Uma família que tinha sido despejada ilegalmente
para dar lugar a um dos projetos de Ricardo. Uma atrás da outra, as histórias se somavam, pintando o retrato de um homem cujo sucesso se construiu sobre o sofrimento de outros. No domingo, o Ministério Público anunciou que abriria uma investigação formal contra Ricardo Monteiro. Suas contas bancárias foram congeladas. Vários de seus sócios se apressaram em se distanciar publicamente dele. O império que levara décadas para construir começava a desmoronar em questão de horas. E na mansão dos Monteiro, o pânico reinava. Viviane havia voltado de emergência quando viu as notícias. Entrou pela porta principal como um furacão, com Daniel e Camila atrás dela. Ricardo estava em seu escritório, rodeado de advogados, todos falando ao mesmo tempo, todos oferecendo estratégias de defesa que soavam cada vez mais desesperadas. "Todos fora!" gritou Viviane. Os advogados se olharam, depois olharam para Ricardo. Ele assentiu com cansaço. Quando o escritório esvaziou, ficaram só os 5, o casal e seus 2 filhos. "Me diz que é mentira", disse Viviane com voz trêmula. "Me diz que essa mulher está mentindo, que essa garota não é sua filha." Ricardo não respondeu. Seu silêncio era resposta suficiente. "Meu Deus", sussurrou Viviane, levando a mão à boca. "Meu Deus." "Mãe!" Camila tentou se aproximar, mas Viviane levantou a mão, detendo-a. 20 anos, continuou. Viviane, com lágrimas correndo pelo rosto. 20 anos de mentiras? Enquanto eu te esperava em casa, enquanto criava teus filhos, você tinha outra família? Viviane, posso explicar? Explicar o quê? Que você tem me enganado durante 2 décadas? Que nosso casamento é uma farsa? Que os alicerces desta família estão construídos sobre crimes? Daniel, que tinha estado calado até agora, finalmente falou. É verdade o lance da organização criminosa? De onde veio realmente o dinheiro? Ricardo olhou para o filho. O rapaz tinha 17 anos, quase um homem, com os mesmos olhos cinzentos que ele, e naqueles olhos havia decepção, nojo, traição. É complicado, murmurou Ricardo. Não, disse Daniel. É simples. Você é um bandido, e eu carrego seu sobrenome. Seu sobrenome que te deu uma vida privilegiada, explodiu Ricardo. Acha que pudemos pagar sua faculdade, suas viagens, tudo o que tem, com dinheiro honesto? O mundo não funciona assim. Você tem que pegar o que quer, ou alguém mais vai pegar. Não assim, respondeu Camila, também chorando. Não machucando gente, não destruindo famílias. Viviane secou as lágrimas e endireitou as costas. Quando falou, sua voz era de aço. Quero o divórcio. Vou pegar meus filhos e vamos embora. Não quero nada do seu dinheiro sujo, nada desta casa, nada que me conecte a você. Viviane, não seja dramática. Dramática? Viviane riu com amargura. Meu marido tem uma filha secreta. Meu marido é um criminoso. Meu marido tem mentido durante nossa vida inteira juntos. Não sou dramática, Ricardo. Sou idiota por não ter visto antes. Ela se virou para os filhos. Façam as malas, o que precisarem. Vamos embora hoje. Mãe, começou Camila. Hoje, repetiu Viviane e saiu do escritório. Ricardo ficou sozinho, rodeado do luxo que havia acumulado com tanto cuidado. As estantes de livros que nunca leu, os diplomas que pendurou para impressionar, os troféus de uma vida que agora se revelava como uma mentira elaborada. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Monteiro sentiu medo, porque tinha perdido a única coisa que o dinheiro não podia comprar, sua família. E a queda apenas começava. A tempestade midiática não cessava. Cada dia trazia novas revelações, mais processos, mais escândalos. As empresas de Ricardo Monteiro sofreram intervenção do governo. Os contratos fraudulentos saíram à luz um após o outro. Sócios comerciais que antes o adulavam, agora competiam para ser os primeiros a processar e se distanciar publicamente dele. Helena seguia tudo de seu apartamento, com uma mistura de satisfação e tristeza. A justiça estava acontecendo, sim, mas também estava vendo a destruição de vidas. Daniel e Camila eram jovens inocentes que não mereciam carregar os pecados do pai. Viviane, embora fria e distante, não sabia de nada das atividades criminosas do marido. E logo estava Mariana. A jovem tinha sido jogada sob os holofotes públicos da forma mais brutal. Seu rosto estava em todos os jornais.
sua história, na boca de todos. A filha secreta de Monteiro. A chamavam como se isso fosse toda a sua identidade. Helena decidiu visitá-la. Tocou a campainha do apartamento de Laura numa terça-feira à tarde. Laura abriu com olhos cansados, mas um pequeno sorriso. Helena, entra. O apartamento estava mais desarrumado do que Helena lembrava. Jornais por toda parte, o telefone tocando constantemente, o ar denso com tensão. Como vocês estão? Perguntou Helena. Sobrevivendo, respondeu Laura. Os jornalistas não param de ligar. Mariana não pode sair sem que a persigam, mas fez uma pausa. Mas também me sinto livre. Pela primeira vez em 20 anos, posso respirar sem o peso do segredo. Mariana saiu de seu quarto. Era uma jovem linda, com os olhos cinzentos do pai, mas a calidez da mãe. Quando viu Helena, sorriu. A senhora é a funcionária da mansão. Aqui encontrou os documentos. Sim, respondeu Helena. Sinto muito que tenham que passar por isso. Não sinta, disse Mariana, sentando-se no sofá. A senhora nos deu a oportunidade de falar, de sermos vistas. Durante toda a minha vida fui um segredo. Agora sou uma pessoa real, com história, com voz. Isso vale mais que qualquer conforto. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Aquela menina, tão jovem, mas tão sábia, entendia algo que ela mesma estava aprendendo, que ser vista, ser ouvida, valia qualquer preço. Falaram com o Ricardo? Perguntou Helena. Laura negou com a cabeça. Não quer nos ver. Mas Viviane ligou. A Viviane? Ontem. Pediu para falar com a Mariana. Foi uma conversa difícil, mas, no final, Viviane pediu desculpas. Não pelo Ricardo, mas por não ter sabido, pelos anos que a Mariana perdeu. Disse que quando tudo se acalmar, se a Mariana quiser, pode conhecer o Daniel e a Camila. Helena sentiu algo quente no peito. Talvez no meio de toda essa destruição, também houvesse possibilidade de reconstrução, de famílias quebradas encontrando novas formas de existir. Naquela mesma semana, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Viviane. Dona Helena Martinez, a senhora Monteiro gostaria de vê-la. Estaria disponível amanhã à tarde? Helena aceitou, intrigada e nervosa. No dia seguinte, pegou um táxi até uma casa mais modesta num bairro tranquilo, para onde Viviane havia se mudado com os filhos. A mulher a recebeu pessoalmente, sem empregados, sem fachadas. Helena, obrigada por vir. Viviane parecia diferente, sem maquiagem, com o cabelo num rabo de cavalo simples, roupa casual. Parecia mais jovem, mas também mais cansada. Dona Viviane, por favor, só Viviane. Já não carrego esse sobrenome. Sentaram-se na sala pequena, mas aconchegante. Viviane preparou chá com as próprias mãos, algo que Helena nunca a tinha visto fazer. Quero pedir desculpas, disse Viviane abruptamente. Durante 15 anos você trabalhou na minha casa, e eu nunca te vi realmente. Te tratei como parte da mobília. Isso foi cruel e injusto. Helena não sabia o que dizer. Nunca esperou ouvir aquelas palavras. A senhora não foi cruel, respondeu finalmente. Só ausente. O que dá no mesmo? Viviane sorriu tristemente. E agora entendo por quê. Era mais fácil não ver, não perguntar, não saber. Se eu tivesse te visto como pessoa, talvez tivesse notado os sinais. Talvez tivesse questionado de onde vinha o dinheiro, por que o Ricardo era tão cheio de segredos, por que havia tantas ligações misteriosas. Não é sua culpa o que o Ricardo fez, mas é minha culpa não ter prestado atenção, não só em você, mas na minha própria vida. Viviane tomou um gole de chá. Meus filhos estão devastados. Daniel nem quer usar o sobrenome Monteiro. Camila está na terapia, lidando com o trauma de descobrir quem era realmente o pai. E eu tenho que encontrar trabalho pela primeira vez em 25 anos. Trabalho? Rejeitei o dinheiro do Ricardo. Tudo. Não quero nada que venha de crimes. Então estamos começando de novo. Como você começou sozinha depois que seu marido morreu. Helena sentiu um respeito novo por Viviane. Havia escolhido o caminho difícil, o caminho honesto. Tem mais uma coisa, continuou Viviane. Estou iniciando uma fundação para vítimas de fraude, de crimes financeiros. Quero usar meu nome, minha história, para ajudar outros que foram prejudicados por gente como o Ricardo. Fez uma pausa.
E gostaria que você fosse parte disso, como diretora de operações. Helena quase se engasgou com o chá. Eu? Mas não tenho experiência. Você tem algo melhor. Tem coragem, tem senso de justiça e sabe o que é estar no lado invisível da sociedade. Essas são as qualidades que preciso. Viviane, não precisa responder agora. Pense nisso. Mas, Helena, quero que saiba algo. O que você fez foi extraordinário. Arriscou tudo pela verdade. Você é mais corajosa que qualquer empresário que conheço. Helena saiu daquela reunião com a cabeça girando. Diretora de operações. Ela, a mulher que tinha limpado o chão a vida toda, que sempre foi invisível, agora teria um título, um propósito, uma voz. Era demais para processar. Mas algo em seu peito, algo que tinha estado adormecido durante anos, começava a despertar. Era esperança. O julgamento de Ricardo Monteiro começou 3 meses depois que o escândalo estourou. Helena não foi ao tribunal. Não tinha estômago para vê-lo pessoalmente, mas acompanhou cada detalhe pelos noticiários, cada testemunho, cada peça de evidência apresentada. As acusações eram extensas: estelionato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa. O Ministério Público construiu seu caso meticulosamente, usando os documentos que Helena havia fotografado como a espinha dorsal da acusação. Peritos financeiros testemunharam sobre as transações ilegais para paraísos fiscais. Vítimas subiram à tribuna para contar como Ricardo havia destruído suas vidas. E Laura testemunhou também. Com dignidade e clareza, contou a história de 20 anos sendo a amante secreta, das promessas quebradas, das ameaças veladas. Mariana esteve ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, dando-lhe força. Os advogados de Ricardo, uma banca cara da Avenida Faria Lima, tentaram desacreditar as testemunhas, argumentar que os documentos estavam fora de contexto, que seu cliente era vítima de uma conspiração política. Mas a evidência era avassaladora. Eram muitas pessoas, muitos documentos, muitas mentiras expostas. Daniel e Camila não compareceram ao julgamento. Viviane, sim, todos os dias, sentada no fundo da sala, observando o homem com quem havia compartilhado sua vida revelar-se um estranho. No último dia do julgamento, quando as alegações finais foram apresentadas, Jonas ligou para Helena. "Ganhamos", disse ele simplesmente. "O juiz ainda não deu a sentença, mas dá para ver na cara de todos. Monteiro vai para a cadeia." E assim foi. O veredicto chegou depois de apenas 6 horas de deliberação. Culpado em todas as acusações. O tribunal explodiu em murmúrios. Ricardo Monteiro, o homem que havia sido intocável durante décadas, que havia construído um império de mentiras, que acreditava estar acima da lei, foi sentenciado a 20 anos de prisão em regime fechado. Helena viu a notícia em seu apartamento, com Lúcia ao seu lado. Quando o juiz leu a sentença, Helena fechou os olhos e viu Roberto. Seu sorriso, seu violão, sua vida interrompida. "Isso é por você, meu irmão", sussurrou. Lúcia a abraçou forte, sem entender completamente a profundidade daquilo, mas sentindo a importância do momento. As semanas que se seguiram foram de ajuste. Helena aceitou a oferta de Viviane e começou a trabalhar na fundação. Era um território completamente novo. Escritórios modernos, reuniões, estratégias. No começo, sentia-se uma impostora, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que ela era apenas uma faxineira sem ensino superior. Mas Viviane foi paciente. Ensinou-lhe sobre orçamentos, sobre gestão de projetos, sobre como navegar no mundo das ONGs. E Helena descobriu que tinha um dom natural para se conectar com as vítimas que a fundação atendia. Ela sabia o que era ser invisível, ser ignorada, ser considerada menos importante. E esse conhecimento era inestimável. Mariana juntou-se à fundação também, como coordenadora de comunicação. A jovem havia trancado a faculdade de medicina por um tempo, dizendo que precisava processar tudo o que havia acontecido. Mas na fundação encontrou um novo propósito. "É estranho", disse Mariana a Helena um dia, enquanto organizavam arquivos no escritório. "Durante toda a minha vida,
Quis ser reconhecida como a filha de Ricardo Monteiro. E agora que sou, não quero esse sobrenome. Quero ser reconhecida pelo que faço, não por quem é meu pai. Helena entendia perfeitamente. Ela também estava redescobrindo quem era além dos papéis que havia desempenhado. Empregada, viúva, avó. Agora era Helena Martinez, defensora de vítimas, ativista por justiça social, uma mulher com voz. Um sábado, quando Helena visitava Lúcia e os netos na Zona Leste, sua filha lhe fez uma pergunta que ela vinha evitando. Mãe, valeu a pena? Todo o perigo, todo o medo, valeu a pena? Helena olhou para seus netos brincando na sala. Pensou em Roberto, em Laura, em Mariana, em todas as vítimas de Ricardo que agora tinham algo parecido com justiça. Sim, respondeu. Valeu cada segundo de medo, porque algumas coisas são mais importantes que a segurança. A verdade é uma delas. Lúcia a abraçou e Helena sentiu gratidão por ter uma filha que entendia, que a apoiava, que estava orgulhosa dela. A fundação cresceu rapidamente. Em 6 meses haviam ajudado mais de 50 vítimas de fraudes a recuperar parte de suas perdas. Haviam pressionado por mudanças nas leis de fiscalização financeira. Haviam dado voz aos que não tinham. E Helena, a mulher que havia sido invisível durante 54 anos, agora era vista, reconhecida, respeitada, mas o mais importante, via a si mesma de forma diferente. Já não era apenas a empregada, a viúva, a mulher que limpava chão alheio. Era alguém com valor, com força, com propósito. Era Helena Martinez e finalmente estava vivendo na luz. 1 ano depois que o escândalo estourou, Helena recebeu uma carta inesperada. Vinha do presídio de Tremembé e o remetente era Ricardo Monteiro. Ficou olhando para o envelope durante horas antes de se atrever a abrir. Parte dela queria queimá-lo sem ler. O que aquele homem poderia dizer que valesse a pena ouvir? Mas outra parte, a parte que havia lutado tanto, pela verdade precisava saber. Finalmente, com mãos trêmulas, abriu o envelope. Helena, sei que não mereço seu tempo nem sua atenção. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas preciso que saiba que durante este ano na prisão tive muito tempo para pensar. Não vou te pedir perdão, seria insultante. O que fiz não tem perdão, destruí vidas. A do seu irmão, ainda que indiretamente. A de Laura e Mariana, a da minha própria família e a sua. Você foi minha funcionária durante 15 anos e eu nunca te vi. Isso diz mais sobre meu caráter do que qualquer crime que cometi. Eu tratava as pessoas como ferramentas, como objetos para usar. E quando deixavam de ser úteis, eu descartava. Meu pai me ensinou que o dinheiro é tudo, que o poder justifica qualquer meio. E eu acreditei nele. Construí minha vida sobre essa mentira. E agora, aqui sentado numa cela minúscula, entendo o quão vazio tudo era. Não tenho família. Viviane se divorciou. Daniel mudou seu sobrenome para o de solteira da mãe. Camila está em terapia, lidando com o trauma de descobrir quem o pai realmente era. E Mariana? Mariana é incrível. E nunca tive a oportunidade de ser parte da vida dela. Perdi tudo. E é o que eu mereço. Mas há algo pelo qual quero te agradecer. Você me deu algo que o dinheiro nunca pôde comprar. Consequências. Pela primeira vez na minha vida, estou pagando pelas minhas ações. E embora seja doloroso, embora eu acorde todo dia enfrentando a realidade do que fiz, há algo parecido com paz nisso. Também quero que saiba que Laura e Mariana não estão desamparadas. Deixei um fundo de investimento para a Mariana, completamente separado dos ativos criminosos, dinheiro que ganhei honestamente nos meus primeiros anos de engenharia. Meu advogado está processando a transferência. Não é muito, mas é limpo. É a única coisa limpa que posso dar a ela. Não espero que me responda. Não espero perdão nem redenção. Só queria que soubesse que sua coragem mudou minha vida. Você me obrigou a ver a verdade. E embora essa verdade seja horrível, é melhor do que viver na mentira. Cuide da Mariana. É a única coisa boa que fiz na minha vida. Ricardo. Helena dobrou a carta lentamente. Não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, satisfação, talvez um pouco de tudo. Decidiu visitar a prisão, não para perdoá-lo, mas para encerrar esse capítulo de sua vida completamente. Precisava olhá-lo nos olhos uma última vez, não como empregada, mas como igual.
A sala de visitas do presídio era fria e deprimentemente cinza. Ricardo entrou escoltado por um guarda, vestindo o uniforme bege dos detentos e algemas nas mãos. Parecia mais velho, menor, como se o poder que o havia inflado durante anos tivesse esvaziado, deixando apenas um homem comum. Sentou-se à frente dela, separados por uma mesa de metal parafusada no chão. Helena, disse em voz baixa, você veio. Vim, respondeu ela, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Não para te perdoar, mas para te dizer uma coisa. Ricardo assentiu, esperando. Durante 15 anos fui invisível para você. Limpava sua casa, preparava sua comida, dobrava sua roupa, e você nunca me viu. Mas eu via você, Ricardo. Eu via cada mentira, cada engano, cada momento de crueldade. Os invisíveis sempre veem mais do que as pessoas poderosas imaginam. Eu sei agora. Meu irmão Roberto morreu por culpa da organização que você ajudou a financiar. Era um menino bom, só um garoto que cometeu erros. Mas gente como você, que faz dinheiro com o sofrimento dos outros, o transformou em uma estatística. Lágrimas corriam pelo rosto de Ricardo agora. Helena continuou sem piedade, mas sem ódio. Mariana cresceu sem pai. Laura viveu com medo durante 20 anos. Viviane descobriu que a vida inteira dela era uma mentira. Seus filhos carregam a vergonha do seu sobrenome. E há dezenas, talvez centenas de outras vítimas que nunca conhecerei. Eu sei, eu sei. A voz de Ricardo era apenas um sussurro rouco, mas também quero que saiba de outra coisa. Helena se inclinou para a frente. Seu castigo não me devolve, meu irmão. Não apaga a dor, mas me deu algo que eu precisava. A confirmação de que as ações têm consequências, que a verdade importa, que os invisíveis também têm poder. Vocês sempre tiveram poder, só que eu era arrogante demais para ver. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som distante de grades batendo e vozes de outros prisioneiros. Finalmente, Helena se levantou. Não vou voltar a te visitar, Ricardo. Esta conversa é o meu encerramento. Use esses 20 anos para encontrar o seu. Começou a se afastar, mas a voz de Ricardo a deteve. Helena, ela se virou. Obrigado. Por ter a coragem que eu nunca tive. Por ser uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Helena não respondeu. Apenas assentiu uma vez e saiu da sala de visitas. No estacionamento do presídio, sob o sol forte da tarde, Helena respirou fundo. Sentia-se leve, como se tivesse deixado cair um peso que carregava há anos. Pegou o celular e ligou para Mariana. Oi, Helena, tudo bem? Tudo bem, só queria te dizer que seu pai deixou um fundo para você. Dinheiro limpo. E que, da maneira torta dele, acho que ele realmente se arrepende. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não sei se quero o dinheiro dele, disse Mariana finalmente. Não aceite por ele. Aceite por você. Use para construir a vida que merece, a que ele nunca te deu a chance de ter. Vou pensar. Uma pausa. E como você está? Helena sorriu, embora Mariana não pudesse vê-la. Estou bem. Realmente bem. Pela primeira vez na minha vida estou bem. E era verdade. O perdão não havia chegado, talvez nunca chegasse. Mas a paz, sim. A certeza de que havia feito a coisa certa. De que havia sido vista, ouvida, valorizada. Helena Martinez, a empregada invisível, agora era a mulher mais visível de todas. 2 anos depois do dia em que Helena encontrou o símbolo no escritório de Ricardo Monteiro, a Fundação organizou seu primeiro baile de gala beneficente anual. O evento aconteceu em um salão elegante de um hotel na Avenida Paulista, com empresários, políticos e ativistas sociais reunidos para celebrar 2 anos de trabalho bem-sucedido, ajudando vítimas de fraudes. Helena parou em frente ao espelho do camarim, observando seu reflexo com algo parecido com assombro. Usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, presente de Viviane. Seu cabelo, agora com mais fios brancos, mas penteado profissionalmente, emoldurava seu rosto. Parecia digna, parecia poderosa, parecia vista. Pronta para o seu discurso? Perguntou Mariana, espiando pela porta. Tão pronta quanto posso estar, respondeu Helena com um sorriso nervoso. O salão estava lotado quando Helena subiu ao palco. Reconheceu muitos rostos.
Viviane na primeira fila com Daniel e Camila. Laura e Mariana ao lado dela. Jonas, o jornalista que havia acreditado em sua história. Lúcia com sua família. Os netos usando terninhos que os faziam parecer adoráveis. E dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas pela fundação nos últimos 2 anos. Helena pegou o microfone com mãos que já não tremiam. Boa noite. Meu nome é Helena Martinez e durante 15 anos eu fui invisível. O silêncio no salão era absoluto. Trabalhei como empregada doméstica em uma mansão onde ninguém me via realmente. Eu era apenas um par de mãos que limpavam, um corpo que se movia pelos corredores sem importância. E durante muito tempo, eu mesma acreditei que isso era tudo o que eu era. Fez uma pausa, olhando para a plateia. Mas a invisibilidade tem um poder que as pessoas não entendem. Quando ninguém te vê, você pode ver tudo. Você pode notar o que os outros ignoram. Você pode descobrir verdades que os poderosos querem esconder. Contou sua história sem enfeites nem drama desnecessário. O símbolo, os documentos, a decisão de arriscar tudo pela verdade, a ameaça contra sua família, o medo, a coragem que não sabia que tinha. Durante esse tempo, aprendi algo fundamental. Todos nós somos vistos por alguém. Se não pelos poderosos, então por aqueles que amamos, por aqueles que sofrem como nós, por Deus se acreditam nele, e o mais importante, por nós mesmos. Lágrimas corriam pelo rosto de muitas pessoas na plateia. Lúcia chorava abertamente. Viviane secava os olhos com um lenço discreto. Esta fundação existe para dar voz aos invisíveis, para os trabalhadores que são explorados, para as famílias destruídas pelo crime de colarinho branco, para aqueles que acham que não têm poder contra os ricos e conectados. Estamos aqui para dizer a vocês: vocês importam, suas histórias importam, vocês são vistos. Os aplausos começaram como uma onda suave e cresceram até se tornar uma ovação de pé. Helena ficou no palco, permitindo-se sentir o momento completamente. Não por ego, mas por reconhecimento. Reconhecimento de quão longe havia chegado, de quanto havia mudado, da mulher que havia se tornado. Depois do evento, enquanto as pessoas se misturavam e conversavam, Helena encontrou Daniel na varanda do salão, com a vista da Avenida Paulista iluminada ao fundo. O jovem, agora com 19 anos, havia se tornado um ativista social, cursando Direito na USP, com o objetivo de ajudar vítimas de crimes corporativos. Foi um discurso incrível, disse Daniel. Obrigada. Helena o olhou com carinho. Era um bom menino, nada parecido com o pai. Como está sua mãe? Melhor a cada dia. Começou a pintar quadros outra vez. Diz que é terapêutico. Fico feliz. Helena, Daniel hesitou. Sei que meu pai te fez mal, a você e a muitos outros, mas quero te agradecer por expor a verdade. Você me salvou de me tornar ele. Me mostrou que existe outra forma de viver. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Colocou a mão no ombro do rapaz. Você escolheu seu próprio caminho, Daniel. Isso não foi mérito meu. Mas você me mostrou que era possível escolher. Isso é mais do que você imagina. Mais tarde, naquela noite, de volta ao seu apartamento, que agora era maior, num bairro melhor da Zona Sul, mas ainda modesto, Helena sentou-se junto à janela com uma xícara de chá. A cidade brilhava lá fora. Milhares de luzes representando milhares de histórias. Milhares de pessoas lutando suas próprias batalhas. Pensou em Roberto. Já não com dor aguda, mas com uma nostalgia doce. Seu irmão estaria orgulhoso. Ela havia conseguido o que ele não pôde: escapar das garras do crime, encontrar um caminho para a dignidade. Pensou em Ricardo, apodrecendo na prisão, enfrentando finalmente as consequências de suas ações. Não sentia alegria em seu sofrimento, mas também não sentia culpa. Ele havia escolhido seu caminho. Ela havia escolhido o dela. E pensou em si mesma, na Helena de 2 anos atrás, aterrorizada e sozinha, encontrando coragem nos lugares mais escuros. Na Helena de hoje, líder de uma fundação, ativista reconhecida, mulher com voz e poder. Não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de querer desistir. Mas cada passo à frente a havia levado a este momento de paz. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Mariana. Obrigada por tudo, Helena. Você é a irmã mais velha que nunca tive. Helena sorriu.
escrevendo de volta. E você é o presente que surgiu de toda essa escuridão, porque era nisso que Mariana havia se tornado, e toda a gente que agora fazia parte de sua vida. Família escolhida, família construída sobre verdade e coragem em vez de sangue e obrigação. Lá fora, a cidade dormia, mas Helena estava mais acordada do que nunca, acordada para as possibilidades, para seu próprio valor, para a realidade de que sua vida finalmente era sua. Havia sido invisível durante tanto tempo que quase esquecera como era a sensação de ser vista. Mas agora, sob seu próprio olhar, sob o olhar dos que amava e dos que havia ajudado, brilhava com uma luz que nenhuma mansão de mármore poderia ofuscar. Helena Martinez, de 56 anos, trabalhadora incansável, mãe amorosa, defensora dos invisíveis, finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não nos corredores da casa de outra pessoa, mas em seu próprio caminho, construído com coragem, verdade e dignidade inabalável. E enquanto a madrugada avançava sobre São Paulo, Helena fechou os olhos com uma certeza que a enchia de paz. O valor não se encontra, se constrói. A dignidade não se ganha, se reivindica. E a invisibilidade só existe se aceitarmos permanecer nas sombras. Ela havia escolhido a luz. E nessa luz, finalmente, estava em casa. Se essa história extraordinária te emocionou e prendeu sua atenção, deixe seu like, faça parte da nossa comunidade inscrevendo-se no canal. Compartilhe este conteúdo com quem você conhece e conte pra gente o que achou nos comentários. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.